Aviso: a partir de agora, um contador será colocado para que você saiba quantas vezes eu errei a pronúncia do nome de Leslie Handley. Handley. Começando agora. Star Wars chegou ao fundo do poço e a culpa é do roteiro. Oi, meu nome é Débora. Eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E hoje eu quero falar do maior problema dessa tal de The Acolyte, que é o self-insert. E por que essa prática tem se tornado um problema cada vez maior nas produções hollywoodianas. Então, sem demorar muito, já vem aqui comigo, clica nesse like, nesse botão de se inscrever, no sininho de notificação e bora! Temos ouvido aí, tanto pelo YouTube quanto por outras redes, esse termo self-insert, que numa tradução livre significa inserir o ego ou inserir a si mesmo dentro de uma história fictícia. Essa prática já rola há muito tempo e ganhou força dos últimos 10 anos pra cá, especialmente na cultura do entretenimento. Nossos filmes e séries, Marvel, DC, Star Wars, por aí vai. Acontece que em The Acolyte, a intensidade dessa prática é tamanha que o universo de Star Wars está ali somente no nome, porque o resto não se reconhece. De modo a aprofundar, pelo menos um pouco, essa discussão, é interessante definir logo o que é self-insert. Isso acontece quando um autor coloca demais de si em uma obra. Ele pode fazer isso de maneira consciente ou inconsciente. E não trata-se de uma autobiografia, mas de uma ficção. Geralmente, o autor se utiliza de personagens para se colocar dentro da obra. Mas eu começo essa discussão de uma premissa. É impossível um autor criar qualquer história e não colocar um pouco de si mesmo nela. Ele pode inserir traços de personalidade em alguns personagens, sua visão de mundo na história, seu estilo de fala, padrão de pensamento, comportamento, as coisas que gosta, aquelas que deseja comentar e criticar. Isso é absolutamente natural. Nada nessa vida surge do nada. Com isso concluo que não existe limite para o que o autor pode inserir na sua história. O texto é um produto daquilo que ele ama, acredita, curte ou deseja até criticar. É como se fosse uma extensão do autor, uma forma de manifestação da sua voz e do seu próprio ser. E ainda que um autor crie um universo fantástico, completamente diferente da sua vida real, ele ainda o faz partindo do conhecimento que adquiriu e da experiência ao longo de sua vida. Inclusive, mencionei um pouco sobre isso lá no meu vídeo dos roteiristas preguiçosos. Ou foi no vídeo do porquê os filmes hoje em dia estão burros. Falha a minha memória, mas o card tem, então tô colocando aqui. Essa coisa do self-insert é tão comum na escrita que já existe o termo autoficção para determinar certos textos onde o autor faz muito self-insert. Esse termo, inclusive, foi cunhado desde a década de 70. Mas vale ressaltar que autoficção ainda é um romance, ainda é uma história que não existe, apesar de ter muito do autor ali nela. Por mais que puxe da realidade, esse tipo de obra não tem compromisso com a mesma. Uma autobiografia tem total compromisso com a realidade, por mais que o autor queira fazer recortes do que contar ou não. Percebe como o self-insert é uma prática natural? Diria até que inevitável. Aí você pode pensar, nossa, quer dizer que a Acolyte tem legitimidade para ser tão ruim só porque o self-insert é uma prática de autores? Aí eu te digo, e nesse caso eu acho que te tranquilizo, não, porque a Acolyte comete um erro crucial. O que o autor insere de si mesmo na obra não é necessariamente um problema, mas o quanto ele insere. E esse é o erro que os roteiristas de Acolyte cometem. Vamos raciocinar um pouquinho. Uma das coisas que torna a ficção fascinante é justamente poder entrar na cabeça do autor através do texto dele. Você é convidado a pensar, refletir, teorizar naquilo que ele estava imaginando para a história, na mensagem que ele quis transmitir. Então, de certa forma, o self-insert é uma ferramenta para que você se conecte com o autor, o que é muito legal. Mas essa conexão deve ter um limite. Se eu quisesse conhecer o autor e não a sua história,
eu leria a sua autobiografia ao invés da sua ficção. Sendo assim, o limite do self-insert é quebrado quando o autor derrama tanto de si no mesmo que os personagens se confundem com ele. Simplesmente não sabemos mais onde os sonhos, os desejos, os desafios das personagens terminam e os do autor começam. É quando ele transpõe a estrutura e as regras do seu próprio mundo real para um universo fictício, de tal maneira que o leitor ou espectador vai perguntar: qual a diferença? E mais além, qual é o propósito da minha imersão nessa obra fictícia? Aí entra The Acolyte, onde o self-insert é tão forte que tudo isso que eu acabei de mencionar de problemático acontece. Episódio a episódio. E olha que ainda estamos na metade da série. Como esse é um vídeo sobre o assunto self-insert, eu não vou me aprofundar muito nos detalhes da série. Deus me livre, essa não é a minha intenção, eu quero distância de The Acolyte. Mas através de poucos exemplos você já nota que essa série é toda trabalhada no viés político e ideológico de quem a criou. Por exemplo, uma protagonista bem da superpoderosa que derrota um Jedi com uma faca. Sabe, Jedi, aqueles que supostamente são os fortões de Star Wars, que treinaram a força durante a vida inteira, que são exímios espadachins com seus sabres de luz. Esses caras. Mais um exemplo, e esse é um pouco mais grave, é o fato de que a força é relativizada em The Acolyte. Você não precisa sequer ser um fã gigante de Star Wars, conhecer toda essa mitologia que já se estende por mais de 40 anos, para saber que o núcleo da história é bem contra mal. É o lado bom da força versus o lado sombrio. É uma história bem clássica de jornada de herói, de conceitos de moralidade. Especialmente quando você lembra que a força não é só uma energia. Ela tem a ver com ego, sentimentos, personalidade. É por isso que os Jedi, que são mestres do lado bom da força, são considerados pessoas boas, realmente paladinos da moral, sem qualquer ironia nesse termo. Ao passo que os Sith e todos aqueles que descambam para o lado sombrio da força, também descambam para o lado sombrio da humanidade. É a mentira, a inveja, a raiva, a violência, os maus sentimentos, o excesso de ego, orgulho. Essas coisas estão muito bem separadinhas. Mas em The Acolyte, a força não representa muito bem isso, porque lá existe a história das bruxas, que sim, fazem parte do cânone de Star Wars, só que neste aqui as bruxas foram claramente pro lado sombrio da força. E em The Acolyte, elas usam o lado sombrio da força, mas elas não têm essa personalidade que combina com esse lado sombrio da força. Elas parecem todas muito boazinhas, naquela vila de bruxas só povoada de mulheres. É tudo muito utópico e, pra ser sincera, superficial às últimas, que me dá um pouco de náusea. Mas olha a consequência disso na história. Você tá dizendo que a força não é nada. Não importa se você usa o lado bom da força ou o lado sombrio da força, whatever. E aí, claro, com essa história de vila de bruxas, a série coloca de uma maneira nada sutil o viés feminista. Uma terceira coisa que a série faz, argumentavelmente ainda mais grave, é o fato de que duas mulheres dessa vila conceberam uma criança por meio da força. E aí, novamente, entra em cena a boa e velha agenda woke. No caso aqui, queer, né? LGBTQA+. E aí, quando você conhece a responsável pela criação dessa história e ouve suas palavras, o self-insert torna-se evidente. Estou falando aqui da agora famosa Lesley Handley. Handley é a showrunner da série, ou seja, ela coordena todo o processo criativo por trás de The Acolyte. E para surpresa de ninguém, ela é uma ativista queer que deseja inserir a sua agenda dentro do universo Star Wars. É mais fácil você ouvir ela falando para entender onde eu quero chegar. When I saw Frozen as a grown-ass woman, I cried through the entire movie. There was just something about the relationship between the sisters, the like de-villainization of the classic kind of fairy tale bad guy, you know, the concept of true love being between two sisters and
not a heterosexual relationship. Like it just destroyed me completely. And I thought, gosh, I would love to make something like this that is, for lack of a better term, Disney, meaning it's something that like my parents would have allowed me to see when I was younger as a queer person. Gotcha. But I would have been able to understand as a queer person. And I think I would have had a completely different life. And so I really was inspired by it and was like, God, I would love to make a story like. Com isso você percebe que ela realmente insere todos os conceitos da agenda, /ideologia, /doutrina queer nessa série de Star Wars. Mas eu chamo a atenção aqui pro detalhe que ela mencionou Frozen para legitimar a sua intenção de criar uma história queer em Star Wars. Frozen, sabe? Esse filme da Disney muito amado que tirou de fato o foco do romance, aquela coisa tradicional da princesa Disney, e contou uma história sobre amor fraterno entre a Elsa e a Anna, as duas irmãs tão fofinhas, e os desafios que elas tiveram que enfrentar e tudo mais. O que eu não consigo entender é de onde essa tal de Leslie tirou que Frozen é uma história queer. Peraí, só porque não é heteronormativa é automaticamente homossexual ou queer? É estranho isso. Mas não é muita surpresa, considerando que a galera que segue essa agenda, via de regra, ok? Pode ter exceções, costuma reduzir a identidade humana à sexualidade. Então, por óbvio, a Leslie Handler reduziu Frozen à sexualidade, sendo que essa história tem muito mais para explorar e para falar dela. Eu acho que ela deu um salto de fé cega enorme para partir de Frozen e aterrissar em The Acolyte. Mas ok, eu entendo um pouco o ponto dela. Eu acho, dando o benefício da dúvida, que ela quis dizer o seguinte: a Disney teve a coragem e foi vanguardista o suficiente para fazer uma história que fugiu do romance. Então eu também posso fazer algo diferente. Ok, é um país livre, cria lá a sua ficção feminista, queer, relativista. Mas faz isso na sua história. Não me enfia uma agenda pronta dentro de uma narrativa que já existe há mais de 40 anos, que possui suas estruturas e regras muito bem solidificadas e que é amada por milhões de fãs no mundo inteiro por gerações. Não faz isso. Eu, que nunca fui tão apegada assim com Star Wars, já sinto pelo fã que conviveu com essa história durante anos, que aquilo faz parte da vida dele. Imagina se alguém vai lá e pega meu Senhor dos Anéis pra poder mexer e enfiar a agenda. Ok, continuando. Quero apenas sumarizar tudo que falei até aqui. Não existe qualquer problema em uma pessoa com viés progressista escrever uma obra progressista. Inclusive, não existe tanto problema em ela escrever uma propaganda política travestida de ficção. É o que ela quer fazer? Faça! Talvez essa obra ache o seu público. Ele pode não ser tão grande e fiel quanto um de Star Wars, que apela para valores universais, mas você vai achar o seu público. Acredito que nesse mundo tem lugar até para roteirista narcisista. Mas é aquela história. Sabe aquela noção de um direito deve existir enquanto ele não fere o direito alheio? E vice-versa? A Leslie Handley, os atores, os roteiristas, os autores, os criadores em geral, tem todo o direito de fazer as suas histórias, contar as suas verdades, empregar as suas vozes nos seus personagens. Mas eles não têm direito de impor tudo isso em coisas que já existem, em pessoas que já gostam de algo diferente. Qual é o problema dessa galera? É mais difícil se dar o trabalho de criar algo para chamar de seu do que usurpar algo que já é de alguém. Isso é muito sério. A partir do momento que a Leslie Handler e a galera dela bota lá em Acolyte que uma menina nasceu de duas mulheres através da força, ela faz com que a história do Anakin, que se tornou Darth Vader, o menino da profecia, deixe de ser especial. Os Jedi e principalmente o Obi-Wan só foram atrás do Anakin por causa disso. Era esse fato que o diferenciava de todos os outros aprendizes de Jedi. Os Padawan, né, que fala. Não só a Leslie Handler e a galera dela demonstram com isso uma falta de criatividade absurda, como também manifestam profundo desrespeito pela obra e por seus valores, que eles claramente querem derrubar. E com isso sumarizo tudo que falei até aqui. Self-insert
existe. Quando bem usado, gera obras muito boas. Self-insert descontrolado que ultrapassa os limites nunca é bom. A não ser que você esteja falando de uma autobiografia ou uma autoficção. E até no caso da autoficção, é um assunto para se debater. Terceiro ponto, embora eu não tenha anunciado o primeiro e o segundo. O self-insert se agrava quando é aplicado em obras já estabelecidas, ou seja, nas adaptações. Nunca é boa ideia mexer demais com aquilo que o fã já conhece e ama. E por fim, o self-insert é uma verdadeira desonra quando o autor se propõe a destruir aquilo que foi feito antes. E normalmente eu finalizo o vídeo com um tom de otimismo. Dessa vez não dá, porque a fábrica de atrocidades criativas conhecida como Disney já tem mais uma na fila. Essa aqui. E chegamos ao fim! E se me permite ficar aqui mais um pouquinho, eu quero falar de uma obra que tem muito de mim, mas jamais será um self-insert como The Acolyte. Falo aqui com certeza do meu querido Inferno LTDA. Esse livro tem muito do meu humor, tem teologia, que é um assunto que eu gosto, até porque é uma ficção cristã. Tem um capítulo onde eu bato um pouquinho no relativismo. Foi bem divertido. E muitos personagens legais. Mas eu afirmo categoricamente que nenhum deles é eu. De forma alguma. Por exemplo, eu não sou solitária ou violenta como o protagonista Léo. Também não possuo o nível de maldade e sarcasmo, quer dizer, sarcasmo um pouquinho, e sofisticação que o grande antagonista Ed. Eles são 1000 vezes mais interessantes do que eu. E é por isso que eu escrevi uma história com eles. Esse é o barato de escrever. Embora eu coloque de mim, eu saio de mim ao mesmo tempo. E o roteirista ou escritor que não sabe fazer isso, acredito eu que está preso numa teia de comportamento narcisista. Comportamento, ok? Não tô dizendo que eles são narcisistas. E é por isso que você deveria ler Inferno LTDA. O mundo deles é mais interessante do que o nosso, a luta é mais difícil, o horror é mais palpável, o humor é um tanto quanto politicamente incorreto por vezes, puro suco de sarcasmo com quinta série, e as personagens são definitivamente mais interessantes do que esta autora que vos fala. Por milhas e milhas e milhas, eu não posso ressaltar isso o suficiente. No último vídeo que eu fiz sobre o Eren Yeager, eu dei um update para vocês de Inferno LTDA. Como estou mudando de publicação e por isso, por enquanto, ainda não tenho exemplares físicos comigo da primeira edição. Mas eu pedi uma última tiragem com poucos livros, para que eu não possa ficar sem nenhum enquanto publico ele novamente. Então, aos poucos, eu vou falando mais de Inferno LTDA aqui, vou apresentando melhor os personagens e a história. Porque aí, quando eu finalmente fizer o lançamento da segunda edição, você vai estar aí e vai poder adquirir o seu Inferno LTDA com tranquilidade. E, finalmente, tiro esse espaço para agradecer aos membros do canal. Muito obrigado pelo apoio até aqui. E se você considera esse conteúdo aqui interessante, válido, bom para compartilhar, faz isso, porque aí o YouTube vai subindo com o vídeo cada vez mais e o alcance aumenta. Sabem como é o jogo do algoritmo, né? Agora que dei todos os meus recados, posso dizer que é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima e bye bye!